Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre tratamento de erros, né, que é algo importante quando a gente está carregando dados do back-end, porque a requisição pode falhar por N motivos, né? Pode ter um erro de rede, ou mesmo o servidor pode devolver uma resposta de erro. Então para fazer isso a gente vai usar alguns recursos que existem na própria objeto promise para capturar erros, e também nós vamos estudar a estrutura try-catch, que nós podemos utilizar no caso de utilizarmos a await. E por fim, vamos falar um pouco também da operação finally. Pois bem, mais uma vez eu peguei o código da aula anterior, as várias soluções que nós desenvolvemos, e agora a gente vai ver o que acontece quando uma requisição dá erro, né? Como é que a gente pode simular essa situação? Por exemplo, parando o nosso back-end. Se ele não estiver executando, a requisição vai falhar. Então vamos fazer isso para ver o que acontece com a nossa aplicação. Então vou parar ele aqui e nós vamos recarregar a página e ver o que vai acontecer. Bom, a requisição foi feita, não veio resposta, né? Na verdade não conseguiu conectar no servidor, deu até alguns erros no console aqui e não apareceu nada. O ideal na nossa aplicação é que a gente trate o erro para mostrar, no mínimo, uma mensagem de erro para a pessoa, né, para o usuário. Então, antes de começar a nossa solução em si, imagine que a gente tivesse uma função aqui que eu vou chamar de showError e vai mostrar uma mensagem de erro em vez de mostrar a nossa tabela. Então, essa é a minha função. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o nosso div app e modificar lá o inner HTML dele para colocar uma mensagem de erro. Simplesmente isso. Erro ao carregar dados. Então, nessa minha função, se eu chamar ela, eu vou chamar ela aqui no console só para a gente testar. Ela vai imprimir ali uma mensagem de erro. E para ficar mais claro também, vamos já deixar dentro do nosso div uma mensagem carregando que vai ser colocada inicialmente na tela. E aí depois, na hora que esse conteúdo for substituído, vai virar um erro ou então vai virar os dados carregados. Então vamos lá, só que a gente tem que fazer isso funcionar. Então vamos começar tratando erros na nossa solução, que é a primeira aqui, a solução 2. Como é que a gente pode tratar erros? Nós temos duas opções. Bom, nós estamos trabalhando com promises. Então a maneira de tratar erros em promise é da seguinte forma. Na função then, ela recebe um primeiro callback que ele é chamado apenas quando há sucesso na operação. Por outro lado, se houver um erro, nós precisamos registrar o callback com a função catch, por exemplo. Então aqui a gente pode chamar catch na nossa promise, e a função catch recebe aqui um objeto que tem mais detalhes do erro. Observem que eu estou chamando isso nessa primeira promise aqui, né? A mesma aqui que eu chamei o then. A gente formatar esse código aqui fica mais claro. Então tem essa promise aqui, eu chamei o then, chamei o catch, aqui dentro vai ser chamado quando ocorreu um erro. E aí eu vou simplesmente, na verdade, minha função é showError, o nome dela, né? Então vamos chamar ela aqui, ver o que acontece. Apareceu nossa mensagem erro ao carregar dados, como a gente queria. No entanto, nós temos dois carregamentos de dados aqui, né? Tem esse mais externo e interno. Para fazer um tratamento mais adequado, nós precisamos ter a mesma coisa aqui dentro também, porque poderia dar um erro só nessa requisição interna e a externa funcionar. Então isso aqui é uma desvantagem, inclusive, dessa solução 2, por ter esse alinhamento aqui de um then dentro do outro. Precisaria dessa duplicaçãozinha. E um detalhe, né? Como eu não estou lendo esse objeto aqui, eu posso simplesmente passar essa função showError
Ela vai ser chamada, vai passar um parâmetro, um objeto, mas ela não leu o objeto. A gente pode simplesmente colocar dessa forma para simplificar um pouco o código. Vamos agora para a nossa solução 3. Ela também é baseada em promise e nós então temos que registrar o callback de erro. E aqui a gente pode registrar na promise mais externa, né, que já reúne as duas, porque se der erro em qualquer uma delas, o promise.all vai propagar o erro para essa promise aqui mais externa. Então com isso a gente consegue fazer um código aqui mais simples. Eu vou trocar aqui para a nossa solução 3. E a gente vai ver que vai aparecer a mensagem de erro, assim como na outra. Um detalhe, além dessa função cat, quando a gente trabalha com promise, uma outra alternativa é que no den a gente pode passar primeiro o callback de sucesso e depois o callback de erro. Então a gente consegue reescrever esse código para a seguinte forma, dá exatamente na mesma. Ou seja, eu passei dois callbacks. O primeiro é o de sucesso, o segundo é o de erro. E aí a gente chama isso aqui da mesma forma, que ele vai chamar ali o show error e vai exibir a mensagem de erro ao carregar os dados. Então essa foi a solução 3. A coisa muda de figura um pouco agora na solução 4, porque ela já é um código baseado em await. A gente poderia, obviamente, tratar aqui o erro na promise, mas tem uma maneira mais interessante de fazer isso quando a gente está usando um código com await. Em JavaScript existe uma construção sintática que ela é chamada de try-catch, onde você tem a palavra-chave try, um bloco, e aqui tem uma cláusula catch que vai capturar um erro que ocorre dentro desse bloco. Essa estrutura ela é utilizada para código síncrono, para código tradicional. Ela não funciona para código assíncrono, mas quando a gente está usando o await, ela passa a funcionar. Então o que acontece? O código que pode resultar em erro, nós colocamos dentro do try, e aí na cláusula catch vai ser executado se algum comando aqui dentro resultar em erro. Então aqui no caso a gente vai mostrar a nossa função showError. A gente pode passar o erro aqui e isso vai ser exibido, né? Vai exibir a nossa mensagem no console como a gente deseja. Então observem, erro ao carregar dados, também funcionou. Essa estrutura try-catch ela serve para qualquer tipo de erro que ocorra no código JavaScript, né? Independente de promise, de chamada ao back-end, ela é uma estrutura que você pode usar, né? Digamos que você tenha um erro de tipo ou algum outro erro de programação, né? Vai ser capturada também por essa estrutura try-catch. E agora, por fim, para completar as nossas soluções, eu vou aqui para a solução 5 e vou colocar aqui o nosso try-catch nela também. E a gente pode colocar aqui englobando o código inteiro, como a gente fez na outra solução. E vamos ter aí o mesmo resultado, né? Quando der erro em alguma dessas, esse erro vai propagar para a promise de fora e como a gente deu o await, o erro vai ser capturado pelo try-catch e vai exibir a mensagem ali para a gente. Só para experimentar, vamos tentar usar o try-catch no código que é baseado em promise para ver o que acontece. Então, eu vou vir aqui na minha solução 2. Em vez de fazer o nosso catch show error, eu vou usar um try catch. Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer é que ele não vai ser chamado, tá, gente? Então a gente vai executar ali. Opa, faltou chamar a solução 2. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. As outras estão comentadas. É.
Então olha só, está carregando aqui eternamente. Deu o erro, mas o que acontece? Por que esse try catch aqui não funciona? Porque o erro acontece dentro de uma outra função, que é esse callback, né? Aliás, o erro acontece internamente dentro da biblioteca fetch, né? E ele é propagado para promise. Mas esse código está sendo executado em outra função, não está sendo executado nessa minha função aqui, e isso nunca vai ser capturado pelo try-catch porque ele só funciona com código síncrono. O código assíncrono ele vai estar sendo executado ali em um outro evento, no loop de eventos que o JavaScript fica processando enquanto executa, né, no navegador. Então isso aqui simplesmente não vai funcionar. Só tem como usar try-catch se você está usando await para obter o resultado da promise. Então a gente tem que voltar aqui para o que estava antes, que é a única maneira que vai funcionar aqui quando a gente está usando promise. Pois bem, pessoal, até então nós simulamos um erro de rede, ou seja, o servidor não estava executando, não conseguiu completar a solicitação. Mas e se a solicitação, se a requisição concluir, digo, né, requisição concluir, mas vir com status de erro, né, no protocolo HTTP, a requisição ela tem um status, tem um campo status que quando ele é 200 é porque deu tudo certo. Se não vir 200 é algum erro no servidor, algum erro no cliente. Então, para simular essa situação, a gente pode, por exemplo, executar o nosso backend, mas chamar aqui uma URL com o endereço errado. Então, por exemplo, em vez de chamar employees com dois S, que viria a resposta correta, a gente chamar com um E só, aí vai ter uma requisição com o status de erro, né? Por exemplo, de 404. O que será que vai acontecer nesse cenário? Então vamos ver. Para melhorar aqui o nosso debug do erro, eu vou modificar aquela função showError. Aqui está até recebendo alguns parâmetros que não tem nada a ver. Na verdade, eu quero receber o erro e eu vou imprimir o erro ali no console para a gente ver mais detalhes dele. Eu vou usar a função console.error, que é feita justamente para exibir erros, né, e passar esse objeto. A princípio eu não sei o que tem nesse objeto não, então vamos descobrir. Então, tudo bem, eu estou carregando aqui, está tudo certo. Eu vou vir aqui para minha solução 2, vou comentar as outras e vou carregar, só que agora eu vou carregar com a URL errada. Então eu vou colocar propositadamente aqui uma URL errada e vamos ver o que acontece. Mostrou a mensagem de erro, mas observem o seguinte. O erro que a gente exibiu ali no console foi um type error. Falou que employees.map is not a function. Ou seja, deu um erro nessa linha de código aqui, na linha 59. Qual que é a linha 59? É essa linha aqui, quando a gente já está tentando gerar a tabela. Isso significa que esse erro ele não foi capturado. Não foi capturado o erro, né, o status de erro HTTP que foi retornado ali pelo nosso backend. A requisição ela concluiu aparentemente com sucesso e a hora que chamou o render table deu um erro aqui dentro e quando ocorre um erro dentro do callback do den da promise ele é convertido em uma falha da promise e ela foi capturada por esse catch. Mas isso aqui é um comportamento não muito bom porque a gente já deveria ter detectado esse erro antes. Então o que a gente precisa fazer, e isso aqui é uma questão da API Fetch, a promise da API Fetch ela só vai falhar se houver um erro de conexão. Mas se a resposta da requisição for um status diferente de 200, ela não falha. A gente que tem que falhar se a gente quiser. E como é que a gente força uma promise a falhar? Lançando um erro dentro do callback do den. Então, digamos aqui que a gente analisa a nossa resposta, e aí a resposta ela tem um flag OK, que indica se o status da resposta foi 200 ou não. Então, se OK,
nós queremos retornar o JSON. Se não, a gente pode lançar um erro. E a gente lança o erro usando a palavra-chave throw. O erro ele pode ser um objeto qualquer, um valor qualquer, uma string, um objeto, o que a gente quiser. Então, no caso aqui, a gente vai dar um console.log na nossa resposta para mostrar aqui os campos que tem dentro dela. E a gente pode, inclusive, pegar uma mensagem de erro que vai vir aqui. Então, quer ver? Ah lá, esse aqui é o objeto de response. A gente pode, por exemplo, usar esse campo aqui, status text, para exibir uma mensagem para ter algum detalhe a mais do nosso erro. Então, eu vou lançar como erro um objeto do tipo error, que é um objeto uma classe que existe em JavaScript, e passando como mensagem o status text da resposta da nossa requisição. Vou tirar esse console.log daqui. E feito isso, agora quando a gente faz o carregamento e dá um erro, o erro que ocorreu aqui foi o erro que a gente lançou lá, porque detectou que a requisição deu um status diferente de 200. Então isso aqui é importante para a gente ficar atento, porque por padrão sairia falhar no caso de erro de rede. Bom, pessoal, para terminar a aula, vou falar um pouquinho do Finally agora. Então vou voltar aqui ao nosso código para ele funcionar corretamente. Passar aqui para a nossa solução 5. E falar um pouquinho, né, quando a gente tem um bloco try-catch, nós podemos colocar uma última cláusula aqui embaixo, que a gente chama de finally, que ela é executada tanto quando o código aqui dentro do try executa com sucesso ou quando ele dá erro. Então isso daqui vai sempre ser executado, independente do que acontecer dentro do try. Isso normalmente é usado para fazer algum código de finalização, por isso que chama finally. Então, por exemplo, digamos que tivesse um spinner de loading aqui, né, um indicador de loading em cima da tela. E no finally, quer dizer, dando erro ou não dando erro, você iria querer tirar ele, por exemplo. Aqui no nosso caso, a gente já está sobrescrevendo ele com inner HTML, independente do que aconteça, né? Mas aqui no finally, por exemplo, a gente pode imprimir uma mensagem carregou, vamos supor, que ela vai ser exibida mesmo quando funcionar, no caso aqui funcionou, ou mesmo se eu colocar uma URL errada, também vai executar o finally. Existe uma versão também do finally quando a gente está trabalhando com promise, que aí em vez de usar a função catch, como a gente usou, né, por exemplo, aqui, nessa solução 3 a gente tinha feito ela inicialmente dessa forma, né, usando a função .catch, tratando erros. A gente tem também um ponto finally. O finally, assim como nas outras funções, também recebe um callback. E nesse callback aí a gente pode realizar uma tarefa, né, que vai ser executada sempre. Então digamos aqui que eu vou também imprimir que carregou no finally. Vamos ver, opa, se vai funcionar. Eu vou ter que comentar aqui minha solução 5. Imprimiu a mensagem que carregou, como a gente queria. Lembrando sempre que se a gente está trabalhando com promise, nós temos que usar as funções then, catch e finally. Vai trabalhando com await, aí a gente pode usar a estrutura try, catch, finally. Então é isso, pessoal. Agora, a próxima aula, nós vamos iniciar um novo desafio guiado. Nós vamos implementar uma aplicação com CRUD completo. Até lá!